1 Crônicas, capítulo 5. A descendência de Ruben. Quanto à descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele ainda desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como o primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele houvesse brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel. Os filhos de Joel foram Semaias, pai e fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaias, pai de Baal, que gerou Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conduziu cativo para o exílio. Bera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe, Zacarias, Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste, tomaram posse do território que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número nas terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agerenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Gade. Ao lado da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bazã até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bazã, e Safã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles, por famílias tribais: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacá, Zia e Eber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade, em Bazã e em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos esses foram devidamente registrados segundo as suas genealogias durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra entre as tribos transjordânicas. As tribos de Ruben, os Rubenitas, assim como as tribos de Gade, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. A idolatria e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou, desde Bazã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Estes foram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes das famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e de seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos, que o próprio Deus havia exterminado de diante deles.
Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ara e para a beira do rio Gozã, onde vivem até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar deu origem a Finéias. Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraias. Zeraias gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraias. E Seraias foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando Iavé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou ou exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os grupos familiares dos levitas de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zerá e Zerá foi pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Abinadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebiafe, e Ebiafe foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate, Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. De Eucana nasceram 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia, Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. Os levitas adoradores e músicos. São estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Iavé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração de louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam o louvor junto com seus filhos. Do grupo de famílias de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó, Israel. À direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei,
filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os membros do grupo de famílias de Merari, à esquerda de Emã, posicionava-se seu parente Etan, regente do terceiro coro, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. A descendência de Arão. Contudo, Arão e seus descendentes eram encarregados oficiais da apresentação das ofertas do incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que gerou Zeraias, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi pai de Aitube, pai de Zadok, que gerou Aimaas. Os territórios dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas as terras de Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Senues, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés do oeste foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo das famílias de Coate, clã por clã. Para os descendentes de Gerson, família por família, também foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés do leste, que habitava na região de Bazã. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente por sortes tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Deste modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades, com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhes estas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem. Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gézer, Jocmeão, Bet-Eron, Ai-Jalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras de pastagem e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson. Os gersonitas receberam as seguintes cidades, do clã da metade da tribo de Manassés do leste: Golã, na região de Bazã, Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Deberate, Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Aser, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com as suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naftali, Quedes, nas terras da Galileia, Amon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os meraritas entregaram, da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens. E da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer no deserto, bem como seus campos, Jaza e também suas respectivas áreas de pastagens.
Quedemote e Mefaate, igualmente com seus campos e áreas de pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade Manaim. Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. 1 Crônicas, capítulo 7. A descendência de Issacar. Issacar gerou 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias, somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías, e estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36.000 homens treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87.000 homens. A descendência de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. E os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Gediael foi Bilã, e estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. A descendência de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum, netos de Bila. A descendência de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Upim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu 2 filhos a seu marido Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. O primogênito Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Semida foi pai de 4 filhos: Aiã, Siquém, Lique e Anião. A descendência de Efraim. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zebade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos, e os seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Sheerá. Foi ela a fundadora da cidade de Bet-Oron Baixa, e também Uzen-Sheerá. O filho de Berias foi Refa, que gerou Rezefe, que foi o genitor de Telá, pai de Tã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor.
Naarã a leste, Gózer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá com todas as suas aldeias e arredores. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. A descendência de Azer. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Xerá, e estes foram os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que foi o genitor de Birzavite. Éber deu origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Elen, e a irmã deles, Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete, e estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elen, irmão de Somer, Zofá, Iná, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofá, Suá, Arnéfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Bera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ará. E estes foram os filhos de Ula, Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Azer, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres. E o número de alistados mediante suas genealogias para o serviço militar somava 26.000 guerreiros.